Olá, meu irmão, minha irmã, que alegria a gente estar aqui hoje para mais um dia do nosso Palavra Encarnada, para mais um dia em que Deus quer falar ao nosso coração. E hoje de uma forma especial, Deus ele quer quebrar o teu coração. Deus ele quer quebrar no meu coração, quebrar a dureza do nosso coração que tantas vezes nos impede de dar os passos que nós precisamos dar para a vontade de Deus, para a nossa santidade, para a nossa felicidade, para aquilo que já é desejo do coração de Deus para mim e para você, mas que nós também precisamos abraçar com confiança, com generosidade, com disposição de coração. Então, pedindo a graça do Espírito Santo sobre nós, pela intercessão de Nossa Senhora, neste mês tão cheio de graça, tão cheio desta presença de Mãe, que abre os caminhos e amolece o nosso coração tantas vezes endurecido, que a gente possa pedir a intercessão dela sobre nós durante esta partilha, durante esta oração que nós vamos fazer. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Bem, pessoal, hoje, sexta-feira, dia 24 de maio, o evangelho que a liturgia nos propõe está lá em Marcos, capítulo 10, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus, e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Meus irmãos, estas são para nós palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, pessoal, aqui esse evangelho muito claro, muito direto, que Cristo nos fala diretamente. Muitas vezes nós podemos pensar que é um evangelho sobre o divórcio, mas não. Na verdade, Jesus ele está aqui fazendo uma pregação, fazendo uma exortação sobre o matrimônio. Sobre o matrimônio, e para isso ele começa do começo. Muitas vezes aqui, quando a gente lê esse evangelho, a gente se coloca na posição dessa multidão, mas muitas vezes nós também somos como estes fariseus. Aqui a gente vê que Jesus, ele é buscado, ele é procurado. Muitas vezes as pessoas buscam a Deus, muitas pessoas buscam a Deus, mas poucas estão disponíveis para Deus. Chegam para Deus com o coração aberto, chegam para Deus com o coração amolecido e moldável, ali como aquela massa de modelar, como uma argila, que está pronta para ser moldada por Deus. Não, muitas vezes nós chegamos aqui como estes fariseus para pô-lo à prova, duvidando, para ver se é aquilo mesmo, se aquilo se confirma. Nós duvidamos da igreja, duvidamos da comunidade, duvidamos do nosso coordenador, duvidamos. No fundo, nós queremos confiar apenas em nós mesmos. Nós queremos ser
deuses de nós mesmos. Nós queremos fazer fazer a Deus a nossa imagem e semelhança e conduzir a nossa vida da forma como nós queremos. Simples assim, né? Então, a primeira reflexão que chega para nós a partir desse evangelho é como você tem buscado a Deus. Com que espírito, com que disposição, com uma disposição de discípulo, de ser formado, de ser ensinado, de ser conduzido, de que não seja feita a tua vontade, mas a vontade de Deus, que é a verdade, que é a tua salvação, que é a tua felicidade. Quando a gente se desprende de nós mesmos e nos colocamos pobres, livres nas mãos de Deus, despojados, nós conseguimos realmente os frutos, né? Quando nós vamos com o coração endurecido, Deus às vezes tenta, mas não consegue acessar. E como Jesus mesmo coloca aqui, foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos deu este mandamento. Não era a vontade de Deus, no princípio não foi assim. Não é assim que Deus quer conduzir você, meu irmão. Mas se você não se abrir, se você não se dispuser para Deus, Deus vai conseguir fazer muito pouco mesmo. Então, a gente não pode, meus irmãos, chegar para Deus com este coração indisponível e tentando a Deus mesmo, para ver se Deus realmente confirma, para ver se Deus realmente faz aquilo que você está esperando. Não, é um coração pobre, é um coração disponível, é um coração que se deixa conduzir por Deus. E o segundo ponto aqui, né, que é sobre a dureza do coração. A gente foi pesquisar, né, sobre este termo e aprofundar, e vinha muitas palavras como assim: incapacidade de sentir com o coração, que é a sede das decisões. É a incapacidade de amar de forma plena, de forma duradoura e livre. E quando a gente rezava, nos vinha muito que esta dureza do coração, qual é a raiz? Qual é a raiz da nossa dureza de coração? E que a dureza de coração, ela é uma defesa do homem contra Deus. É uma defesa nossa contra aquele que mais nos ama, que mais quer nos fazer felizes. Quando Deus encontra um coração amolecido, quando Deus encontra um coração disponível, ai, como Deus se alegra, porque Ele sabe que ali Ele vai poder realizar maravilhas. Mas quando encontra um coração duro, que não quer confiar, que não quer se abandonar, que quer controlar a própria vida, mas que loucura, meu irmão! Nós não temos controle sobre nada, nem que você queira. Nós não somos deuses. Nós somos filhos de Deus, criaturas de Deus, que precisam de Deus, sim, em todos os pequenos, até nos pequenos momentos da vida, para que sejamos felizes, para que sejamos verdadeiramente plenos na nossa vida, naquilo que Deus nos quer. Então, quando a gente rezava aqui sobre este tema da dureza de coração, via muito a figura de São Francisco. São Francisco de Assis, o homem mais pobre do mundo, né? Como a igreja gosta de falar, né? O homem que mais ali foi se afeiçoando ao Cristo, né? Foi se deixando, porque era um coração muito apaixonado. Então se dispunha totalmente e deixava que Cristo fosse tudo nele. E pegando aqui um pouco do irmão de Assis, ele fala assim: por acaso a perturbação não é um exército de defesa das propriedades ameaçadas? Quem não tem nada nem quer ter vai se preocupar com o quê? O irmão não tinha roupa, comida nem teto, não tinha pai, mãe, irmãos, não tinha prestígio, estima dos concidadãos, dos amigos ou da vizinhança. É na terra despojada e nua que nasce e cresce alta a árvore florida da liberdade. Então, a gente precisa, meus irmãos, de um coração livre, de um coração livre para amar, de um coração livre para ser feliz verdadeiramente. E o matrimônio, ele é um chamado que Deus nos faz para esta liberdade, para este abandono nas mãos de Deus,
Então, quando a gente olhar esta passagem, não olhemos para o divórcio. O divórcio ele é a deturpação. Olhemos para o chamado de Deus, que é um chamado, para muitos de nós, um chamado ao matrimônio, mas para todos nós, um chamado à santidade, um chamado à liberdade no Espírito, um chamado à liberdade dos filhos de Deus, daqueles que se lançam, daqueles que voam livres, porque são chamados à santidade. Então, quando a gente olha aquilo que a igreja nos ensina sobre o matrimônio, a indissolubilidade do matrimônio. O matrimônio não pode ser rompido, como Jesus mesmo fala aqui na sua palavra. Aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Quando a gente olha o requisito, o chamado à fidelidade entre os cônjuges, você tem que ser fiel àquela pessoa para toda a vida. Quando olha também o traço, o chamado, a abertura aos filhos, a abertura à vida. Os filhos que Deus quiser dar, não são os filhos que você quer, não é a quantidade de filhos que você quer, os filhos que Deus quiser dar. Seja 1, seja 7, seja 10, seja 0, bendito seja Deus. Os filhos que Deus quiser dar. Isso a gente vê que é claramente um caminho de santidade, claramente um chamado que Deus te faz a um aprofundamento no amor, a uma constância no amor, a uma confiança em Deus, a uma confiança nos irmãos, porque você vai precisar confiar no seu cônjuge, você vai precisar confiar na sua família. Um chamado à abertura à vontade de Deus, aos planos de Deus, porque não somos nós que somos senhores de nós mesmos, mas Deus é o Senhor da nossa vida. E especialmente, meu irmão, minha irmã, você que é casado, você que é chamado ao matrimônio, uma disposição diária para o sacrifício, para a oferta. Muitas vezes nós achamos que o chamado da vida celibatária, o chamado da vida sacerdotal, o chamado da vida religiosa é um chamado que exige ali, um sacrifício maior, uma santidade maior, mas Deus te chama à santidade. Deus chama você a, no seu estado de vida, ser santo, a, no seu estado de vida, doar-se inteiramente. É um chamado de sacrifício, é um chamado de doação, é um chamado de amor. Um chamado que muitas vezes, assim como também na vocação sacerdotal, assim como também na vocação celibatária, religiosa, um chamado a uma doação silenciosa. Muitas vezes ninguém vai ver a sua doação, ninguém vai ver os seus pequenos e diários sacrifícios, mas Deus, aquele que vê o que ninguém vê, aquele que perscruta corações, Ele está vendo o seu coração. Então, que nós queiramos o querer de Deus, queiramos abraçar com fidelidade aquilo que é voz de Deus para a nossa vida, não olhando para nós mesmos, não sendo egoístas, mas sendo generosos e nos abrindo para o amor. Amém? Então que Deus nos ajude a sermos fiéis até o fim no amor, como Cristo foi na cruz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Valeu, pessoal.